que é a ansiedade também nos ajuda a ter foco e determinação e nos levantarmos para resolver o problema. E quando nós sentimos que estamos a resolver o problema, isso também alivia a nossa ansiedade. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Traz sempre uma bela questão. A de hoje é como lidar com a ansiedade nos dias que correm. Então, este é um dos tópicos que os ouvintes do Bela Questão mais têm demonstrado interesse. Continua a ser um dos top 5 mais ouvidos quando entrevistei o Dr. João Carlos Melo, que falou sobre ansiedade. E quando falamos nas redes sociais, é também um tópico recorrente que as pessoas procuram perceber como lidar e, de certa forma, como aprender a que a ansiedade se torne uma emoção útil, que possam transformar a energia que gera no seu corpo em algo produtivo, construtivo, que não interfira na qualidade das suas vidas. Se estás a aparecer agora aqui, recentemente no podcast Bela Questão, bem-vindo, bem-vinda à família Bela Questão. Quero agradecer-te por estares desse lado e dizer-te que se alguém te enviou e partilhou este episódio contigo, é porque quer que tu, de uma forma, encontres conteúdo sobre bem-estar, neste caso focado nas emoções, na inteligência emocional, mas que quer que tu também cresças. Eu acho que nós podemos crescer mais juntos, por isso, quando nós partilhamos aquilo que sabemos, aquilo que sentimos, que não é assim tão comum nós partilharmos, estamos todos a evoluir enquanto seres humanos e a tornar-nos numa sociedade melhor, mais feliz, com menos conflitos. Então, bem-vindo ao podcast Bela Questão. Hoje temos uma convidada muito, muito especial. Ela já cá esteve anteriormente. Já estivemos aqui pré-pandemia, durante a pandemia, durante a minha primeira gravidez e cá estamos novamente, agora na minha segunda gravidez. Estamos verdade. a falar da Cristina Souza. Bem-vinda, Olá, Cristina. obrigada Estou novamente. muito feliz por estarmos aqui a conversar sobre este tópico de uma forma descontraída e leve. A ansiedade por si só é um tópico que pode ser pesado para algumas pessoas, mas não tem necessariamente que ser assim. Para quem não conhece a Cristina, ela é médica de família, já exerce há mais de uma década, tem um interesse particular pelo tópico de saúde mental, o que faz ainda mais sentido estarmos aqui as duas sentadas a falar sobre o tópico. E o grande desafio que eu lhe lancei foi de falarmos sobre ansiedade de uma forma prática e em dois grandes níveis. Distinguirmos aquilo, no fundo, que é a ansiedade do dia-a-dia, comum, e a ansiedade, eu vou-lhe chamar clínica, patológica, Doença. que já precisa de apoio profissional e já precisa de um acompanhamento por profissionais de saúde. Existem estes dois grandes tipos de ansiedade e a ideia é nós aprendermos a lidar com os dois. Portanto, este episódio vai abarcar estas duas grandes áreas. Desafiei a Cristina a trazer casos práticos, porque eu não sei se vocês têm a noção, mas um médico de família por ano está frente a frente com milhares de pessoas, milhares de pacientes. Então, chega ao final de 10 anos que começam a padronizar e encontrar pontos comuns de histórias, de queixas, de necessidades, que eu acho que é uma riqueza para nós podermos aprender. Eu desafio a Cristina a pensar nesses padrões, não é? Das principais queixas, daquilo que leva muitas vezes as pessoas a falarem sobre as suas ansiedades e depois distinguirmos aqui esses casos para que tu, que nos estás a ouvir, tu possas rever em alguma dessas histórias. Então vamos a isso, Cristina. Vamos a Obrigadíssima isso. por aceitares este Obrigada, eu. desafio. Se calhar agora no início fazíamos já a distinção entre ansiedade do dia-a-dia e ansiedade patológica. Muito bem, acho que sim, é um bom começo. Realmente esta área é uma área que é muito importante para todos nós e realmente que eu desde sempre acarinho bastante e contacto muito enquanto médica de família no dia-a-dia, porque contactamos com as doenças, portanto, neste caso falando de perturbações de ansiedade, com a prevalência que existem na comunidade. Pronto. E quando falamos de doença, é uma doença
é um conjunto de doenças diferentes, várias perturbações de ansiedade, que são, no seu conjunto, muito frequentes. Entretanto, nós estivemos a conversar, a preparar o episódio, também a falar um pouco sobre trazer aqui estes dados que mostram a relevância do tema, e eu fui ver no Instituto Nacional de Estatística Uhum, e neste momento os números que o INE partilha são de uhum. 39%. Isto está a Pois. 1 em cada 3 pessoas. E estes dados, apesar de terem sido recolhidos em 2022, portanto estávamos Uhum. em pandemia ainda, foram lançados recentemente, agora em 2024. Mesmo que os números não sejam precisos, eu acho que o impacto dos números aqui é que é a grande mensagem. É assim. Uma em cada 3 pessoas sofre de ansiedade, não necessariamente patológica, eu acho que aqui é importante nós fazermos essa distinção. Então, aí, pensando aqui na distinção prática, o que é que leva um médico, um profissional de saúde, Uhum. a conseguir diagnosticar e fazer esta fronteira entre aquilo que é uma ansiedade normal Normal, ou exato. uma ansiedade que precisa de atuação por parte dos médicos e dos profissionais de Exatamente. saúde. Então, olha, Amália, primeiro de tudo é importante sabermos que a ansiedade é uma emoção, não é? Que deriva ali do medo, não é? Outra emoção básica e que tu tens feito um trabalho muito importante em percebermos o que é que são isso das emoções, não é? Ou seja, elas existem por algum motivo, têm uma utilidade, não é? E apesar de tanto a ansiedade como o medo serem emoções desagradáveis, não é? Tu não gostas de chamá-las negativas e também eu não, e cada vez menos se fala nesse termo porque o objetivo é que elas sejam positivas. Pronto. E aí está, é preciso nós, enquanto pessoas e enquanto profissionais, sabermos o que é o normal. O normal é que a ansiedade ou o medo nos façam lembrar de problemas, levantar problemas e termos força, energia suficiente para nos levantarmos do sofá e irmos tentar resolver esse problema, fugir de um leão, o que for, não é? É para nos ajudar a resolver um problema e depois há um alívio da ansiedade muito maior do que se estivermos a ignorar o problema, não é? Portanto, ela está lá para nos ajudar e é importante sabermos isso e usarmos de forma saudável para nos sentirmos bem, não é? Pronto. Quando é que passa a ser doença? Quando, de forma geral, já não nos está a ajudar, está-nos a trazer mais malefício do que benefício, e isso é basicamente quando já está a interferir nas áreas, importantemente nas áreas da nossa vida, seja no trabalho, em casa, nas relações, e de forma continuada, claro. É normal também a ansiedade nos preparar para a mudança, para fases de mudança, faz-nos estar mais em alerta, não é? Quando estamos nas nossas rotinas, podemos estar com menos ansiedade e é normal quando há qualquer mudança, mesmo que seja algo positivo, hum, este estado de alguma ansiedade, estarmos despertos para, atentos, não é? Para o que devemos fazer em fase de mudança e aceitar isto como normal é importante para não termos medo do medo. Para não intensificar a E emoção em não si. intensificar, exatamente, pronto. E sem querer, já estamos a ir para a prevenção, mas basicamente reflete-se nisto, Então, quando ela interfere na qualidade de vida, nem é mais. quando, enquanto médica, tu Uhum, percebes que precisas de atuar. exatamente. E isso reflete-se muito também com o tempo. Lá está, quando houver uma fase de mudança, é perceptível, não é? Que possa haver alguma ansiedade. Temos que também deixar algum tempo, nomeadamente se for uma perturbação de ansiedade generalizada, que é mais frequente, um espaço temporal de 6 meses, não é? Se eu estou há 6 meses constantemente ansioso, mesmo com coisas que normalmente não deveriam gerar tanta ansiedade, não era normal ser assim, não é? Ou preocupações constantes, não consigo parar aqui os pensamentos, aqui a minha cabeça, pronto, notam que e depois de fora, pronto, as pessoas à volta também notam isto através de algumas manifestações, não é? Podemos também dar aqui alguns exemplos. Realmente, mais de 6 meses é para pedir ajuda. É um bom marco. Falavas dessa questão das emoções também nos trazerem informação, é como se fossem sinais, e é importante nós
percebemos do que é que elas nos sinalizam. Eu já li muito sobre a ansiedade porque eu já sofri bastante na pele o que é ver a qualidade de vida interferida por esta emoção que estava, no meu caso, desequilibrada. Então tenho lido bastante sobre isso e felizmente tenho aplicado também aquilo que aprendo, todas as recomendações, e neste momento estou numa posição muito confortável porque não tenho nem de perto nem de longe a mesma relação que eu tive no passado com a ansiedade. Na altura foi quando eu fui morar sozinha e tinha em vários momentos ataques de ansiedade que são sintomas extremamente desagradáveis e que depois levam à tal bola de neve em que a pessoa passa a ter medo do sintoma em si da ansiedade. Exatamente. Então começa a crescer cada vez mais e já nem se sabe qual é que é a origem daquilo que nos tornou ansiosos, mas já estamos com medo de voltar a ficar naquele estado físico. A ansiedade acaba por se refletir de duas principais formas. Uma pode ser mais cognitiva, que são os pensamentos que estimulam essa sensação, mas depois também se sente fisicamente. Quais é que são, assim, os sintomas físicos mais comuns que podem até mesmo levar uma pessoa a dirigir-se a um centro de saúde? Exatamente, ok. Frequentemente as pessoas associam a ansiedade ao nervosismo, não é? Mas muitas vezes há outros sintomas físicos que estão por trás e que as pessoas normalmente podem não associar à ansiedade. Estamos a falar de palpitações, portanto o coração aqui a bater mais rápido. Efetivamente ele bate mais rápido. Ele bate mais rápido, o cérebro manda ele bater, ele está normal, ele faz o que o cérebro manda, bate mais rápido. Não é da imaginação das pessoas. Dificuldade em respirar, o ar está a entrar normalmente, o pulmão funciona perfeitamente normal, mas há terminações nervosas que dão essa sensação de dificuldade em respirar, dor no peito, aperto na garganta, tremores e por aí fora. Mãos suadas. Há imensos, há imensos. Afetar a parte do tubo gastrointestinal, mais diarreia, urinar muitas vezes quando estamos mais nervosos. E cada pessoa acaba por ter os seus sintomas. Numa altura podem ser uns, noutra altura podem ser outros, é uma grande confusão. Não é tipo uma coleção, não temos que fazer uma checklist de todos, há pessoas que podem só ter um. É verdade. Entendes? Ok, eu acho que isto é muito giro. E o desafio que eu tinha lançado era de vermos depois, em casos práticos, como é que isto se pode manifestar. E do ponto de vista de pensamentos, falavas há pouco de pensamentos ruminantes, repetitivos. Estatisticamente eu já tentei perceber quantos é que nós temos por dia e eu já vi números muito dispares, já vi entre 7.000 pensamentos diários, mais ou menos, mas também já vi estatísticas de 60 a 80.000. Acho que é muito difícil de uma máquina neste momento ler quantos pensamentos diários é que uma pessoa tem, até porque se for só uma pessoa não é representativo da população, mas seja 7.000, seja 60.000, seja 80.000, estudos indicam que a grande maioria dos pensamentos ou são repetitivos ou são negativos. Por estarmos programados no modo de sobrevivência e o grande objetivo do nosso cérebro ser manter-nos vivos. Exatamente. No planeta Terra. Tu que ouves essas histórias e que te sentas frente a frente a milhares de pessoas ao longo destes anos todos, quais são as preocupações mais prevalentes que estão muitas vezes associadas a este estado de ansiedade que as pessoas acabam por partilhar contigo? Ok. É o seguinte, uma coisa são as preocupações que levam a este estado, outra coisa depois são as preocupações que as pessoas têm depois quando já têm uma perturbação da ansiedade, não é? As preocupações que levam, no fundo, refletem o stress do dia-a-dia que nós temos, seja nos nossos trabalhos, nas escolas, as crianças, não é? Nas nossas vidas familiares, na parte económica, todas essas dificuldades. E o ambiente em que nós vivemos hoje em dia realmente é muito estressante. Isso depois vai influenciar naturalmente aqui o nosso cérebro, que está aqui sempre a gerar preocupações. E isso que tu abordaste agora, Amália, é algo que é importante abordarmos sempre que falamos da ansiedade, que é o nosso cérebro está sempre a gerar pensamentos, e isto é automático. Inclusive, pensamentos que nós nem concordamos ou nem gostaríamos de ter pensado, mas é um mecanismo de sobrevivência, não é? Ainda bem que ele gera pensamentos, porque assim eu vou-me lembrar de certas coisas que tenho para fazer, porque se estivesse lá arrumado e ele nunca mais me lembrasse,
Pronto, aí é que isso é que seria um problema. E então é importante nós pensarmos dessa forma, ok, ele está aqui sempre a ajudar, aqui a lembrar isto e aquele outro, não é? E pronto, e depois isto vai ser importante também para falarmos sobre algumas estratégias. Existem pensamentos muito diferentes. É assim, os pensamentos ruminantes vai depender da vida da pessoa. Na maioria dos casos, eu diria que são coisas do dia a dia, que a própria pessoa identifica que é algo banal, que não se justifica logicamente estar sempre a pensar naquilo, mas não consegue sair. E A consegues maioria dos lembrar-te, casos. assim, de algumas frases que tu ouves? Foi o meu chefe que me mandou um e-mail pesado, foi o meu filho que me disse algo que eu mal. Consegues lembrar-te de frases que tu vais ouvindo repetidamente? É assim, há muitas frases, mas eu diria que as mais frequentes ainda são ainda mais simples do que isso, são coisas do dia a dia, de fazer as lides da casa, tarefas de uma mãe, algo para fazer no trabalho, não é? Que o cérebro vai fazendo essa revisão. Seja a revisão do dia, preocupações para o dia a seguir, essas acabam por ser as mais frequentes e as próprias pessoas não conseguem sair dali. Claro que depois há, obviamente, se houver coisas que outras pessoas dizem, não é? Seja o patrão, um colega de trabalho, alguém da família, que vá de encontro, portanto, vá contra ali o que a pessoa desejaria, as expectativas, não é? Aí ainda mais difícil. Já são coisas difíceis de nós lidarmos no dia a dia, quanto mais uma pessoa que está com a ansiedade aumentada, sem dúvida. Na verdade, se as pessoas soubessem as causas da ansiedade, possivelmente tinham uma melhor forma de a diminuir. E o que muitas vezes acontece, daquilo que eu tenho lido sobre a ansiedade, é que, ao contrário do momento em que nós temos ou um quase acidente, ou algo que nos assustou e que foi no imediato, mas que o nosso cérebro percebeu qual foi o contexto, logo não precisa de continuar a gerar hipóteses de compreensão, percebeu? Se foi quase um acidente de carro, existe uma grande descarga de adrenalina no corpo, Uhum. mas imediatamente já se percebeu para já que não aconteceu nada e fecha-se ali um capítulo. Quando é na ansiedade, o que muitas vezes acontece é que as pessoas sentem esse tal nervosismo e esses sintomas, mas não percebem o porquê, que é a parte mais frustrante. E Uhum. o que depois muitas vezes acontece é que, enquanto não percebem o porquê, isto tanto na ansiedade como na verdade noutras emoções intensas, o cérebro continua a levantar hipóteses. E Uhum. continua quase como se fosse um motor de busca do Google, em que nós fazemos uma pergunta e ele está a correr, não é, tudo aquilo que está disponível. E não para, porque ainda não chegou à hipótese correta. Isto foi uma das metáforas mais interessantes que eu já li. Então, é normal talvez, e talvez a partilha que tu estavas a fazer comigo, que é as pessoas dizem coisas muito comuns e não dizem exatamente, não é, aquilo que as leva à ansiedade, é Uhum. normal elas não terem noção Noção, daquilo que muitas é a vezes. raiz do É problema. verdade. E estamos nós lá para identificar que uma simples fase de mudança, mesmo que positiva, pode ser um dos fatores, não é? Normalmente muitas fases de mudança, umas a seguir às outras, podem ser os fatores. É isso, as pessoas Muitas geralmente, vezes não muitas sabem. vezes não conseguem identificar os gatilhos que levaram ali àquela. Porque é algo às vezes que é insidioso. E às vezes só passado algum tempo dos vários fatores estressantes é que as pessoas notam que não conseguiram recuperar, porque acham normal ter sentido essa ansiedade ou stress naquela altura e não depois. E aí é que isto Interessante. é outro fator que nos faz suspeitar que é doença, ou seja, já passou os fatores estressores, não é? E ainda assim a pessoa está a vivê-los como se fosse agora, ou a viver agora o seu cotidiano com um stress desproporcional, uma ansiedade muito maior do que seria esperado para aquela situação. Faz sentido. É interessante esta construção e esta reflexão, porque como eu leio muito sobre o assunto, às vezes cá assumo, não é? Logo esta ligação entre causa-raiz, não é? E que as pessoas fazem esta reflexão e percebem o que é que as está a deixar ansiosas o facto de nós muitas vezes não percebemos o que é que nos está a deixar ansiosos é o primeiro patamar para a intensidade da Uhum, ansiedade continuar a disparar. uhum. Existem fatores, sem ser sociais,
que sejam biológicos ou hereditários que possam levar pessoas a terem mais propensão para a ansiedade? Sim, seja ansiedade, depressão, doenças psiquiátricas no geral ou outras doenças. Lá está, as doenças psiquiátricas ou mentais são doenças físicas, não é? Tal como todas as outras. E todos nós temos genes diferentes, uma biologia diferente, é natural e isso os estudos já vieram demonstrar que realmente cada pessoa poderá ter, consoante a sua biologia, mais tendência para algumas doenças do que outras, é verdade. Depois, também o ambiente que em que nos vamos desenvolvendo é muito importante para esses genes serem mais ativos ou não, não é? Isto chama-se epigenética, que é os genes que realmente se vão manifestar. E realmente aqui a infância é muito importante. Olha, Amália, aproveito para dizer, enquanto estava aqui a preparar aqui este episódio, que vi algo que, se me lembrasse, estou-me a lembrar, vou dizer. Nas crianças, o fator preditivo mais importante para desenvolvimento da ansiedade, ou seja, o fator que vai contribuir mais, é ter um dos pais ou ansioso ou que anda constantemente apressado, ou seja, que mesmo que não seja ansioso está a transmitir para o outro lado, não é, que existe esse stress e isto vai gerar do outro lado essa insegurança, portanto é uma doença contagiosa também. Porque eu, agora que sou mãe, vejo no meu filho, ele tem neste momento 20 e poucos meses, e eles são mesmo uma esponja. Eles absorvem o que nós fazemos, eles replicam para nós o que nós dizemos. Eles, claro que não fazem tudo o que nós fazemos, mas dá para ver na prática quem tem bebês, e eu acho que até pelo menos aos 2 anos, que é a fase em que eu estou neste momento, tu consegues ver isso, consegues ver esse espelho. Então faz todo sentido nós percebermos a importância do nosso comportamento ansioso poder já estar a refletir no dos nossos filhos, mas também quando nós não somos pais e nós fomos filhos, fazer esta reflexão para percebermos, ok, será que eu fui influenciada? Porque é para, a partir daí, construir uma estratégia de prevenção ou para lidar com a ansiedade, que era outro dos pontos que nós tínhamos falado, que íamos abordar, que é estratégias e prevenção. E não sei se faz sentido fazermos, então, através dos 2 grandes casos. Então, talvez possa fazer sentido agora uma história em que nos contas uma história de uma pessoa fictícia, mas que representa uma pessoa real, ou na verdade muitas pessoas reais, e que representa a ansiedade normal do dia a dia, e depois como é que pode ser prevenido. Segunda parte, já numa ansiedade patológica, a história, não é? Um pouco do o contexto, o que é que faz com que a ansiedade se intensifique e como também se pode prevenir e depois atuar. No caso da ansiedade patológica já é preciso mesmo atuar, não é só prevenir. E mesmo na ansiedade normal também há uma necessidade de atuar. Sim, já não é só prevenção porque ela já está a ocorrer. Acaba por ser prevenção da doença. Portanto, é uma ansiedade normal, ok? Mas vamos prevenir que ela não evolua para patológico. Então, vamos começar pela ansiedade normal. Uma história ou duas, o que tu achas melhor. Pronto, então vamos imaginar o Vasco, que chega à consulta, vem acompanhado da esposa, porque, pronto, ultimamente anda muito cansado, não anda a dormir bem, já tinha feito análise há pouco tempo, estava tudo bem, exames, estava tudo bem, não percebe muito bem porque é que está cansado. É verdade que andava aqui no trabalho, ali algum stress, mas entretanto já teve 2 semanas de férias e nas semanas de férias não conseguiu desligar, estava sempre a pensar no trabalho, as pressões que ele sentia, não conseguia desligar. E pronto, ele trouxe a esposa porque realmente ela tem reclamado muito, que ele anda muito irritadiço. E ela confere, pronto, e vem pedir ajuda. Então, o que é que
do teu ponto de vista, isto significa? Como é que tu detectas que isto é ansiedade e qual é que é a linha que separa aqui? A ansiedade Uhum. normal? O que é que tu recomendas? Exatamente. Então, dei o nome de Vasco, estou-me a lembrar de imensas pessoas e outras tantas que Então não me isto é estou a uma coisa muito recordar. comum que tu ouves. É algo que é muito frequente, exatamente. Claro que, lá está, sempre que há algum fator de stress, é importante irmos abordar, perguntarmos, nós enquanto profissionais, seja médicos de família ou psicólogos, não é? Portanto, a parte dos médicos de família e a psicologia aqui que vão ser aqui a linha da frente para as pessoas pedirem ajuda. É importante perguntarmos às pessoas, então, mas relaciona com algum fator ou não? Vamos perceber se a pessoa realmente identifica algum fator específico ou vários fatores específicos ou não faz a mínima, não é? Neste caso, ele falou no trabalho, então, mas no trabalho, como é que as coisas correm, não é? Ahm, e pronto, começamos por aí, não é? Neste caso, foi abordado realmente no trabalho, ali algumas pressões de alguns colegas, o patrão também, pronto, infelizmente é uma realidade que se ouve muito hoje em dia. É das principais causas de stress, o trabalho, neste momento. É das principais, é das principais. E depois, lá está, quando as pessoas não conseguem trabalhar devidamente, não conseguem gerir esta ansiedade, depois é um ciclo vicioso que acaba por se refletir mais no trabalho. Então, neste caso, é uma ansiedade mais do dia a dia, não necessariamente patológica. O... Quais é que são as primeiras recomendações? As principais recomendações é ensinar a pessoa que a ansiedade faz parte do normal, não é? Que dá aqui para além da sensação que a pessoa pode ter de ansiedade, pode dar aqui esta irritabilidade, a insónia, aqui a dificuldade em parar os pensamentos, a pessoa pode ficar mais explosiva, mas que é um sinal de alerta para algum problema. E aqui, neste caso, podemos identificar, por exemplo, os problemas no trabalho, pressões sociais, pressões da parte do patrão, o medo da situação económica se agravar eventualmente, não é? Portanto, explorar aqui quais são os receios. E depois, já vamos falar, existe uma série de estratégias que devemos saber no dia a dia, seja para prevenir Primeiros que socorros ela de se. ansiedade. Como? Kit de primeiros socorros de ansiedade. Há imensas estratégias. Eu posso começar primeiro por uma, que é incluir na nossa rotina, seja semanal ou diária, atividades que vão acalmar os nossos níveis de stress. Pronto, isso é mais fácil de perceber. Basicamente, vivemos num ambiente em que existem muitos fatores de stress, temos que compensar de outra forma, não é? Temos que nos proteger. Se nós chegamos a casa do trabalho, ligamos a televisão e só vimos notícias negativas, não é? E eu poderei não me estar a proteger a ouvir mais coisas negativas. O meu cérebro já está focado no negativo e eu não estou a ter uma visão realista do mundo, não é? Só estou a receber coisas negativas. Isso faz aumentar a ansiedade, não é? É a ideia de que está tudo mal. E então todas as estratégias que tu também já falas muito, olha, usar a escova da mente, fazer assim um esforço para pensar em coisas positivas, não é? Quando falamos em positivismo, não é para pensar mais positivo do que é a realidade, não. É porque realmente o nosso cérebro está predefinido para lembrar os Focar. problemas todos, não é? E temos nós que fazer um esforço para pensar nos fatores positivos e conseguir pôr tudo na balança, realmente. E ter na nossa rotina, seja exercício físico, há quem faça meditação, não é obrigatório, mas cuidarmos de nós, um banho relaxante, um creme com cheiro que vai me acalmar, ouvir música, não é? Incluir no nosso cotidiano essas estratégias para nos acalmar. Às vezes pode ser o suficiente. No outro dia ouvi uma TED Talk de uma neurologista
que dizia que há duas estratégias que têm uma influência fortíssima, e também já as abordei, no Bela Questão, e que complementam o que tu estavas a dizer. A primeira é uma estratégia de respiração, é um exercício de respiração. Ela explicava na TED Talk que ele atua diretamente sobre o sistema parasimpático, que é o sistema que nos vai permitir relaxar. E ela deu um exercício muito simples, eu já o fiz e por vezes faço quando vou para uma apresentação que estou mais nervosa, ou quando estou antes de dar uma formação, uma palestra, que existe sempre mais uma evolução do corpo, e é 4-4-4, respiração em 4-4-4-4, inspirar 4 segundos, suster a respiração 4 segundos, que eu agora estou bastante constipada, não vou fazer exercício, não caio para o lado. Pois, E expirar em 4 segundos. Esta é daquelas muito fáceis, por isso é que eu gosto muito de a referir. Exatamente. Porque é fácil. 4-4-4. E esta, com 1-2 minutos de atuação, funciona muito bem. Eu tive o prazer já por várias vezes de assistir a uma palestra do surfista João Macedo, que eu também já entrevistei, e ele, durante essa palestra, normalmente faz-nos um exercício de respiração. É diferente, é um exercício de respiração que esse eu acho importantíssimo fazermos acompanhados, não sozinhos, porque esse vai interferir de tal maneira que o nosso corpo, nós vamos ficar meio zonzos, e é de propósito, é para nos explicar como é que ele se prepara para, por exemplo, estar debaixo d'água com tranquilidade durante mais tempo do que aquilo que poderia ser previsto. Então, existem vários exercícios de respiração, mas para pessoas muito ansiosas pode ser contraprodutivo. Também já li sobre isso, né? Então, este do 4-4-4 funciona 2-3 minutos e este não tem grande preocupação, pelo menos eu, que já fui ansiosa, consegui fazê-lo sem sentir que intensificava a emoção. E o outro exercício é movimento. Ela dizia que, e era o que tu estavas a dizer do exercício físico, mas não quer demais salientar que quando nós estamos em movimento, é quase como uma sensação de calma para o nosso cérebro, porque ele sente que nós estamos a atuar sobre aquilo que poderia ser o potencial perigo. A ansiedade pode vir desta sensação de que nós estamos em perigo, temos alguma coisa que nos pode pôr em causa a sobrevivência, consciente ou inconscientemente, muitas vezes inconscientemente. Então, se nós iniciarmos um movimento, pode ser uma caminhada, já estamos, de alguma forma, a apaziguar este sistema e a criar aqui neurotransmissores. Ela falava do dopamina, serotonina, endorfina, que por si só têm uma atuação muito direta no nosso estado físico. E eu achei aquilo interessante. Acho que são duas coisas muito básicas que nós podemos fazer e são das duas coisas que eu mais ponho em prática quando estou ansiosa, porque nada nos vale saber a teoria e saber que estas estratégias funcionam se nós não as colocarmos em prática. Estas são as duas que eu mais gosto de colocar. E ela até sugere dançar, não precisa ser uma caminhada. Mas ela disse que há estudos que provam que 10 minutos de caminhada pode ser o suficiente para acalmar essa explosão de nervosismo, de ansiedade que nós podemos sentir. Existem muitas estratégias e eu acho que tu resumiste muito bem duas estratégias muito importantes. A parte da respiração, realmente, existem imensos exercícios diferentes sobre respiração e eu acho que o truque é não complicarmos. Cada um vai arranjar uma técnica de SOS, não é? E tentar usar no dia-a-dia. Pronto, pode ser contar até 4, não é? Regra geral, se nós respirarmos fundo, deitarmos o ar fora e ao mesmo tempo relaxarmos a nossa postura, porque aqui a tensão é outro dos sintomas, pronto, temos tendência no dia-a-dia, ansiedade normal até, de estarmos com o pescoço, costas bastante tensos, não é? Cabeça, e isto pode levar a dores e então aproveitarmos para respirar e relaxar toda a postura. Está comprovado que as terminações nervosas, ao sentirem os músculos relaxados, mandam outra mensagem para o cérebro e acalma. Pronto, é isto. Está comprovado. Usar alguma técnica de respiração. Outra técnica muito rápida. Tu também já falaste sobre uma que apela aqui aos sentidos e a que eu costumo recomendar em consulta é pensar nos 5 sentidos.
Pronto, e a pessoa não precisa de saber mais, é fácil de memorizar. Então, se a pessoa está muito ansiosa, então vai concentrar-se no presente, olhar em sua volta e vai pensar e descrever o que é que vê, o que é que estou a cheirar, que sabor é que estou a sentir na boca, que pressão é que estou a sentir, portanto, o sentido do tacto aqui sentada, não é? O que é que estou a ouvir, pronto. E isto basicamente traz-nos para o momento presente, porque na maioria das vezes nós estaremos seguros, não é? Hoje em dia, felizmente, na maioria das situações nós estamos seguros e esta ansiedade é o organismo a achar que está num perigo muito maior do que aquele que realmente é. E aqui apelar aos sentidos, a trazer ao momento presente, geralmente ajuda também a acalmar enquanto vamos aqui respirando devagarinho e não rápido, porque a tendência é, se não controlarmos, é respirar rápido e isto leva a um agravamento da ansiedade. Portanto, aqui a parte da respiração, dos sentidos e o movimento. Pronto. Eu pensei aqui num outro, para finalizar aqui de estratégias, algo que se tem falado ultimamente, que é o shake. Pronto. Então, O o Panda tem shake. muitas músicas sobre o shake. Pronto, eu ontem estava a pensar sobre isto e lembrei-me também. Então, o autor deste exercício, digamos assim, chama-se David Berceli. Pronto. E ele tem um livro que se chama Shake It Off Naturally. Pronto. E eu ontem até só me lembrei, Shake It Off, a música da Taylor Swift, Parece. e que é ótima para, para nos lembrarmos aqui disto. Shake It Off Naturally em português, para quem não fala inglês, é mexe de forma natural. Shake, mexer-se. E é engraçado que a música da Taylor Swift até foi ver o videoclipe e faz todo o sentido. Acho que é uma música com esse título. Acho que é giro, pronto. Então, basicamente é num momento de tensão, que a pessoa sente-se muito ansiosa ou muito tensa, olha, dá para fazer no trabalho, em casa, em qualquer situação, ou até ensinar a crianças, não é? Pronto. Então, vamos começar a mexer. Eu não me vou pôr em pé, o ideal é estar em pé, e é começar com as mãos, depois passar para os braços, ativar todo. E depois mexer os pés, as pernas, saltar. Olha, pode ser com música, se estivermos em casa. E vamos mexer. Se estivermos sozinhos, não é? Se estivermos numa Pronto, se estivermos reunião, no trabalho, vamos à casa de banho, fechamos. Pronto. Ou, inclusive, eu já fiz isto no trabalho com outra colega que estava claramente tensa, não é? E fizemos as duas, mexer um bocadinho, pronto. E realmente vai ao encontro do que tu falaste, que quando estamos numa situação de perigo, imaginemos que eu vejo um leão, eu vou desatar a correr, o organismo de alguma forma acha que esse movimento pronto, é importante para resolver ali aquele perigo em que nós estamos, e a verdade é que o movimento ajuda realmente a produzir uma série de hormonas, neurotransmissores que nos dão bem-estar e um alívio. Portanto, durante 3 minutos mais ou menos, se nós fizermos isto, vai gerar um alívio da ansiedade. Isso é interessante. E estavas a falar, e eu estava-me a lembrar de várias situações em que é muito comum vermos um atleta de alta performance que antes de entrar para a competição em que vai, muitas vezes tem o seu fisioterapeuta a abanar-lhe os músculos. A abaná-lo, literalmente. É comum ele pegar nos braços e abanar, pegar nas pernas e abanar. Já vi muito isto. Eu fiz fotografia de desporto de alta competição durante algum tempo e achava muito interessante esta interação entre, penso que eram fisioterapeutas ou massagistas, mas mesmo no futebol também é comum o abanar a perna, ou ajudar os músculos ali. Não necessariamente ser só a pessoa a fazê-lo, mas também já ouvi outros a fazer. E digo eu que estará relacionado, não é, com essa percepção, não é, de relaxamento do músculo posteriormente ao movimento. Os tremores são outros sintomas, é outro sintoma da ansiedade, o tremor. E o acaba mesmo medo por ser... muitas vezes é representado caricaturalmente pelo tremer, não é? O tremor. Por um lado, podemos às vezes também acalmar, porque isso também pode gerar alguma ansiedade, mas na verdade é um mecanismo para o próprio organismo se autorregular. É interessante.
Gostei desse exemplo, gostei. E vou pôr aqui o link para a música da Taylor Swift. Acho que sim. Shake It Off. Acho que é importante as pessoas terem, assim, muito rapidamente estratégias para. E às vezes parece, ansiedade só para situações muito difíceis ou experiências muito difíceis, mas na verdade, muitas vezes nós estamos bem e um simples e-mail coloca-nos num estado de ansiedade. Às vezes pode ser o e-mail do chefe, às vezes pode ser uma carta das finanças, pode ser uma dívida que temos por pagar, um investimento que correu mal, pode ser um filho que caiu ao chão. Mas houve uma coisa que eu ouvi recentemente que me deixou a pensar e que também trago aqui para ouvir a tua opinião, que é, às vezes, ou frequentemente, quando estamos numa situação muito difícil, nós temos uma capacidade de suster alguns dos sintomas associados à intensidade emocional. Isto pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa até que não consegue ver sangue, se alguém à frente dela se magoar, não se sabe porquê, mas até conseguiu atuar, quando numa circunstância normal, se vir sangue, ou seja, na televisão, ou noutro contexto em que não é necessária a sua atuação, a pessoa muitas vezes até pode desmaiar. E havia um estudo de uma... ela era diretora também de um centro de saúde, isto norte-americano, que mostrava que as pessoas, por exemplo, depois de terem sido diagnosticadas com cancro e de terem feito os tratamentos durante esse período em que sabiam que de X mês a Y mês tinham que fazer tratamento, quando eram reencaminhadas para a área dela, não se queixavam muito de ansiedade, não se queixavam muito de nada que as perturbasse em particular. E a partir do momento em que lhes era dado o diagnóstico de que estavam livres do cancro, no dia seguinte batiam ali à porta e começavam a deitar cá para fora todas as ansiedades, toda a inquietude que sentiam por causa da doença. E ela fazia esta partilha de que quando são situações difíceis, muito difíceis, muitas vezes nós temos esta capacidade de suster, suprimir, segurar as emoções, e só no momento em que de alguma forma já sabemos que podemos relaxar, que está resolvido, é que parece que desabala sobre nós. É verdade. Isso é um ótimo exemplo da utilidade da ansiedade, que é a ansiedade também nos ajuda a ter foco e determinação e nos levantarmos para resolver o problema, e quando nós sentimos que estamos a resolver o problema, isso também alivia a nossa ansiedade. E realmente outro exemplo é o exemplo de cuidadores, em que naquele momento em que estão com uma sobrecarga imensa, estão focados naquela missão, e depois, quando de repente ficam sem essa missão, realmente às vezes acabam por se ir abaixo, porque foi um período grande de stress intenso, pronto. Mas é fantástico realmente essa capacidade de adaptação do nosso organismo, não é? O nosso organismo também, quando está há muito tempo com o sistema nervoso simpático ativo, que é o que o stress acaba por ativar, também depois gera cansaço, e às vezes há depois essa fase de cansaço e da pessoa se ir abaixo. E fechando aqui a ideia dessa partilha que eu ouvi, desse estudo que foi feito, neste caso, com os pacientes de cancro, ela depois trazia, essa autora, um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que era horizontalness, falta de horizonte. Que é quando a pessoa fica assoberbada por não ter uma direção ou um foco, não saber por onde ir. Então, acho que este foi uma reflexão das que eu ouvi sobre a ansiedade mais interessantes, que é percebemos muitas vezes nós realmente ficamos surpreendidos como é que em situações muito difíceis nós conseguimos atuar, e conseguimos ser racionais, e conseguimos dar o melhor de nós, e prestar auxílio, e de repente em situações que nos parecem muito banais, nós sentimos-nos completamente à deriva e assoberbados, e depois ficamos ainda mais irritados connosco próprios, como é, porque pomos em comparação, quer dizer, eu perante esta situação fiz e aconteci, e perante esta banalidade dia a dia estou aqui a ventilar e estou aqui assoberbado, e na verdade tem a ver com este lado mais fisiológico que nós temos, não é? E esta nossa capacidade de atuarmos em situações difíceis, por isso acho que é uma boa reflexão para nós termos. Não é necessariamente a dificuldade de uma situação que nos pode deixar mais ou menos ansiosos.
Exatamente. É depois a resposta que nós vamos dar a isso. E agora eu acho que fazia sentido falarmos do segundo nível 2, que é o momento em que a ansiedade interfere de tal forma nas nossas vidas que passa a ser uma doença. Então, um caso comum, muito comum, em que de facto vocês, enquanto profissionais de saúde, já fazem esse diagnóstico de ansiedade como doença. Ok, então vamos imaginar aqui o caso da Ana. A Ana chegou à minha consulta, primeira consulta comigo, a dizer: olha, doutora, é assim, eu sou um caso de estudo, pronto. Já me diagnosticaram hipertensão desde os 15 anos. Olha, já me internaram, não sabem porquê, já fiz todos os estudos, não conseguem saber porquê. Pronto, olha, também sou seguida na cardiologia, porque tenho umas arritmias. Entretanto, mais doenças. Portanto, olha, ando sempre com umas diarreias, mas isso cá, olha, doutora, tenho aqui os exames todos, sou seguida na gastroenterologia, está tudo bem, mas pronto, olha, tenho aqui esta parte. Tenho enxaqueca, sou seguida na neurologia. E pronto, olha, tenho muitas. Depois, se eu me lembrar mais alguma coisa, vou dizendo. Também não durmo nada bem, mas olha, isso já é desde sempre, desde que me conheço. Pronto, é isso. Olha, comecei a perguntar, olha, e medicação? Então faz medicação para a atenção? Olha, não estou a fazer agora, de momento. Mas então tem hipertensão? Pois é, porque olha, eu tomo ou não tomo, a tensão está na mesma, mesmo não tomando, às vezes está normal, às vezes dispara. Ultimamente não tenho tomado. Olha, já nem sei, isto é uma grande confusão. E pronto, e começámos assim a consulta e é interessante que há muitos casos que são assim parecidos com este. E eu quando começo a ouvir aqui muitos sintomas, ok, é importante nós explorarmos a nível de exames, obviamente, análise, todos os exames que sejam necessários fazer para perceber que doenças é que podem estar por trás, mas é sempre importante perguntar, olha, e sente-se frequentemente ansiosa? Isso é assim, eu sinto-me bem, mas eu sempre fui ansiosa, portanto, isso é de mim, eu sempre fui assim, mas eu sinto-me bem. É verdade, também, já houve várias vezes que fui à urgência, porque de repente tive assim uma crise, já não sei que nome é que eles deram àquilo, parecia que ia desmaiar, comecei o coração a bater mais rápido, assim, uma dor no peito, mas eles fizeram lá os exames todos, não encontraram nada, já não sei que nome, a doutora que veja aí na ficha, que doença é que eles escreveram, e pronto. Resumidamente, temos que, como referi, pronto, fazer aqui uma pesquisa, seja através da história clínica, fazermos aqui ainda mais perguntas para perceber o contexto de todos estes sintomas, todos os exames. Diagnóstico. Depois de termos avaliado aqui todos os exames da cardiologia, perfeitamente normais, da parte respiratória, sem nenhuma doença, da parte de gastroenterologia, também tudo sem nenhuma doença, não havendo mais nada que justificasse estes sintomas, nós tínhamos ali vários sintomas físicos que são compatíveis com uma perturbação de ansiedade que se chama perturbação de pânico. Pronto. Isto às vezes há várias perturbações de ansiedade e que podem ir modificando consoante o tempo. A mesma pessoa pode ter uma perturbação de ansiedade generalizada, depois ter crises de pânico, pode ter uma perturbação de sintomas psicossomáticos, que não são necessariamente crises de pânico, mas sintomas físicos. Pronto, isto também pode ir variando ao longo do tempo. Mas, e há pouco falávamos dos sintomas físicos que a ansiedade pode gerar, não é? A ansiedade, lá está, é o organismo a nos tentar chamar a atenção para algo que não está bem.
inicialmente pode-nos dar a sensação de nervosismo, mas muitas vezes, e isto é uma teoria minha, eu acho que muitas vezes nós não ouvimos verdadeiramente, ou não sabemos ouvir os sinais que o corpo dá, não é? E existimos nesta vida estressante, não é? Ou não temos ninguém que nos dê outro exemplo, ou pronto, não temos as ferramentas para lidar, para nos protegermos de todo o ambiente estressante à nossa volta, não é? E o stress continua. O que é que acontece no nosso organismo? Aumento do cortisol, que é uma hormona que fica em circulação, a adrenalina, que toda a gente conhece e acho que é um bom exemplo para percebermos, é um neurotransmissor que é ativado com a ansiedade. E todo o funcionamento do organismo começa a se modificar. É diferente quando nós estamos num estado de maior ansiedade. Isso é que vai gerar todos os sintomas, seja a sensação de nervosismo ou, por vezes, como eu estava a dizer, uma das minhas teorias é que o organismo deve pensar assim: bem, não vou-lhe dar constantemente a sensação de ansiedade. Esta pessoa está sempre aqui com cortisol em excesso, mas em vez de passar a vida toda com este desconforto, então vamos acalmar isto, vamos dar outro sinal. E então o cérebro manda um sinal para o coração, bate lá mais rápido. E ele começa a bater mais rápido. Está tudo normalíssimo com o coração. Depois acalma uns minutos depois. Noutra altura, então vamos dar uma sensação de dor no peito, pronto, dificuldade a respirar, para dar uma sensação de aperto quando a pessoa está a tentar respirar. Esta sensação de dificuldade em respirar, se acontecer em esforço, ok, podemos estar a falar de uma asma, mas muitas vezes acontece em repouso. Nestas situações de ansiedade, a pessoa não está a fazer esforço nenhum, portanto não há nenhum esforço para o pulmão e de repente começa a sentir-se mais ofegante. Pronto. São E vários sinais que o corpo dá, Uhum, até nós o ouvirmos. exatamente. E depois aí, normalmente são seguidos pelo médico de família, mas como são diagnósticos individualizados, temos sempre aqui um risco e não é. Nem isto é uma consulta médica, isto Uhum, isto é claro. um objetivo de entretenimento e educação ao mesmo tempo, mas perceber um pouco quais é que normalmente são as recomendações para a pessoa resolver esse seu problema de Uhum, saúde. Portanto, já estamos numa área exatamente. de medicina curativa aqui, não é? Não tão Exatamente. preventiva. O que Sim, é sim, que sim. normalmente a pessoa vai precisar em termos de apoio, não só de medicação, se eventualmente tiver ou não, acho que não é, Uhum, porque a medicação aqui talvez uhum. seja um caminho Também, mais ténue, também. mas o Uhum. que é que costumam recomendar? Basicamente a pessoa tem que perceber que precisa de ajuda, não é? E a porta da frente é boa ideia que seja ou um médico de família ou um psicólogo. Neste caso, quando há sintomas mais físicos, é importante que seja um médico de família. Hoje em dia há uma ferramenta que cada vez mais está a ser melhorada, que é Saúde 24, e que é excelente nesse sentido de fazer uma triagem inicial. A pessoa não se sente bem, pode ligar para a Saúde 24, pode falar com um enfermeiro. E a Saúde 24 tem inclusive psicólogos, se a pessoa realmente perceber que está uma situação de ansiedade aumentada, pode realmente ligar e falar diretamente com um Interessante. psicólogo. Isto em situações de crise, obviamente, não é para ter uma consulta de vigilância, não é? Mas acho que é muito importante, é a porta da frente. A maioria dos casos de ansiedade vão ser tratados com ou estratégias cognitivo-comportamentais, portanto, seja nós, em médicos de família, acabamos por usar algumas, os psicólogos, não é? Portanto, psicologia clínica, não pode ser qualquer psicólogo, tem que ser um psicólogo clínico e as estratégias que são mais eficazes a nível da psicologia é a psicologia ou terapia cognitiva ou comportamental, que depois também já podemos explorar um bocadinho. E medicação e ou medicação. Existem medicamentos muito seguros e realmente é importante falarmos sobre isso hoje em dia, que não dão dependência, inclusive, ou mesmo alguns que deem dependência faz desmame sem problema, que não vão deixar a pessoa pedrada, como algumas pessoas têm essa Ai, que ideia, receio. que vão precisamente melhorar todos esses sintomas e, como eu costumo explicar, se estamos a falar de uma doença, temos que tratar, não é? Se temos um braço partido, temos que lá pôr o gesso e temos que lá deixar o tempo que for necessário, não é?
porque senão não vamos estar a tratar adequadamente. Aqui não referiste psiquiatria, foi propositado? Então, a maioria como é algo que é realmente muito frequente na população, a porta da frente serão os médicos de família ou os psicólogos. E depois, conforme o acompanhamento, poderá fazer situações, sentido. em algumas situações ou mais graves ou mais difíceis de tratar, o médico de família ou o psicólogo irá reencaminhar para um psiquiatra, mas realmente não é a porta da frente, não é O primeiro nível de assistência. Exatamente. E é importante também dizer a uma pessoa que é diagnosticada com uma perturbação de ansiedade que, ok, é uma doença crónica. Crónica é que não é aguda. Uma doença aguda tem a duração de menos de um mês. Estamos a falar de uma doença crónica. Mas doença crónica não significa fatalidade, não significa um destino para a vida. E antes, mesmo alguns profissionais de saúde já transmitiram isso a pessoas e não é verdade. Nós queremos, com o tratamento, seja psicoterapia ou medicação, ou os dois juntos, queremos curar. O objetivo, e a maioria das pessoas vão ser curadas em poucos meses, um ano, pronto, às vezes pode demorar um bocadinho mais, mas eu diria que a maioria das pessoas em um ano é possível tratar aquela situação. E realmente, se for adequadamente tratada, se a pessoa desenvolver também estratégias depois preventivas ao longo da vida, fica mais capacitada para prevenir que volte a acontecer uma situação de doença ou pedir ajuda mais rapidamente. Portanto, eu acho que é importante. Precisamente, às vezes alguns mitos ou ideias erradas que agora tenho esta doença crónica, agora vou ser assim para o resto da vida. Isto não ajuda a gerir a ansiedade, não é? Portanto, depois cada vez que surgirem sintomas, a pessoa vai sentir-se fora de controle e pronto, aí vem novamente a minha doença. Não é? E não é. Quando se fala em normalizar, é um pouco isto, é aceitar que as emoções têm esta função, perceber qual é a função, de retirar informação, reagir, dar a resposta. Há uma fórmula muito importante e que eu acho que nós a podemos aplicar na ansiedade, que é dor mais reflexão é igual a progresso. A ansiedade pode nos causar esta dor, este desconforto. É desagradável, mas quando nós refletimos sobre ela, quais é que são as causas, o que é que nos está aqui a causar este rebuliço emocional, nós crescemos, porque vamos ganhar estratégias, ferramentas, formas de aprender a lidar com ela, acumulamos experiência e numa situação semelhante no futuro, pelo menos saberemos lidar. Então, ansiedade mais reflexão é igual a progresso. Nem mais. Isso acaba por ser uma estratégia cognitivo-comportamental, que é, não é? Vamos tentar racionalizar de alguma forma aqui as nossas emoções a pensamentos e para decidir os nossos comportamentos. Pronto. E que é a base dos tratamentos mais eficazes para a ansiedade e que é uma ótima ajuda para o nosso dia-a-dia e até na prevenção. Outra estratégia realmente que eu abordo muito em consulta e que tem a ver com isto é: vamos tentar separar as nossas preocupações em duas gavetas. Uma delas, assim, mais afastada, tem a ver com as preocupações que nós não controlamos, que tem a ver com os eventos externos, o que é que acontece à nossa volta, com o comportamento das outras pessoas. Nós não conseguimos controlar uma pandemia, o que se passa na televisão, o que as outras pessoas dizem sobre nós, não é? Pronto. E vamos então arrumar, porque o nosso cérebro, como dizíamos há pouco, está sempre a gerar pensamentos, sempre a gerar. Alguns nós não concordamos, não é? Sou mesmo burra, sou mesmo tonta, pronto, isso e depois aqui é outro assunto. Bem, eu não preciso de assimilar tudo isso, temos que refletir, não é? Aqui aquela pessoa no trabalho disse-me aquilo, não gostei nada. Os ensaios que nós fazemos de conversas que tivemos e que gostávamos de ter mudado a nossa parte do diálogo. E eu devia ter dito isto, eu devia ter dito aquilo. E o passado não conseguimos mudar também. Pronto, isso é outra coisa que nós não conseguimos mudar. Então vamos arrumar assim numa gavetinha ao lado. Pronto. E agora, destes pensamentos todos e destas preocupações, vou arrumar nesta gaveta o que é que eu consigo mudar. Não é? E automaticamente isto alivia o stress, que é desenhar um plano.
quando o nosso organismo, com a ansiedade ou medo, está a levantar problemas, preocupações, e ele quer que nós desenvolvamos um plano. Não precisamos planificar ao pormenor, porque isso também depois vai ser contraproducente, vai elevar as nossas expectativas e, se as coisas não correrem dessa forma, também não, vai aumentar a ansiedade. Não é esse nível de pormenor. Mas vamos muito rapidamente nos concentrar naquilo que nós conseguimos fazer, concentrarmos na nossa parte, não é? E planear, ok, pronto, então hoje eu estou aqui com a cabeça a pensar sobre este dia de trabalho que tenho que fazer amanhã, ok, pronto, preciso agora descansar um bocadinho, já não tenho mais tempo, nem para fazer as coisas aqui de casa, amanhã outro dia, bem, vou pôr aqui no meu telemóvel um lembrete para amanhã para esta tarefa, para não estar aqui sempre a pensar nela. Pronto, agora vou parar e descansar, ou vou só ali fazer não sei o quê e o resto fica para amanhã. E é isto que o cérebro precisa, é arranjar estratégias que são eficazes a longo prazo, que são sustentáveis, que são saudáveis, né, e que vai realmente acalmar. Ok, está tudo controlado, entre aspas. Faz todo sentido. Aquilo que nós refletimos e depois repercute no comportamento vai reforçar a ideia de que nós temos de facto uma parte em que estamos em controle. E há uma teoria que foi lançada agora pela Mel Robbins, que é claramente cognitiva comportamental, e que eu estou a ler o livro e estou a adorar, porque ela coloca de forma muito simples essa tal estratégia de colocar em duas gavetas, gostei muito da tua analogia, aquilo que é separar o que tens controle e aquilo que não tens controle. Ela chama-lhe let them Já e vi. É é isso mesmo. deixa-os em português Deixa e lá. depois deixa-me. Então, Ok. deixa-os ou deixa aquilo que não tens controle. E fazeres mesmo a separação, e para isso precisas É sempre dar isso. uma reflexão. O que é que eu tenho controle? Eu não tenho controle sobre o que é que as outras pessoas pensam sobre mim, que é uma das coisas que mais perturba e causa ansiedade. Eu não devia ter dito isto. Então no trabalho isto é muito frequente, as pessoas sentirem-se na reunião e no projeto, eu devia ter dito isto, não devia ter dito aquilo, e agora vão ter esta percepção de que eu sou mais competente, menos competente, e o cérebro não para. Então, aprender a libertar-nos destes pensamentos ruminantes sobre aquilo que nós não temos controle, e depois o let me, deixa-me, é a parte em que nós entramos em ação, em que nós assumimos as rédeas, em que nós compreendemos, não, sobre esta situação em particular, o que é que eu tenho controle? Até pode ser simplesmente uma aprendizagem. Numa próxima, já sei que vou fazer isto e evitar aquilo. Mas passamos a ter o foco na nossa resposta e não naquilo que está a acontecer à nossa volta, nas pandemias que acontecem desta vida, que esperemos que não aconteça mais nenhuma, mas mesmo É no isso. furor tecnológico que nós estamos a viver, esta aceleração da inteligência artificial que tem causado aqui uma inquietude muito, muito grande na sociedade, toda a política que influencia a nossa vida de uma forma indireta, agora com as eleições norte-americanas, e as pessoas ficaram todas e estão, não é, a sentir a repercussão de algumas políticas que podem pôr em causa mesmo alguns direitos básicos humanos, e tudo isto gera-nos controle, não é? Mas nós temos que saber separar essas duas gavetas, como tu dizias, e eu em princípio tenciono fazer um episódio depois até explorar mais esta teoria, porque ela coloca de uma forma simples que é o que nós precisamos na prática, no dia a dia. O que é que nós podemos de facto fazer para resolver estas situações que nos inquietam e que nos deixam ansiosos? Eu acho que temos aqui várias estratégias, aliamos aqui dois mundos, não é? O mundo da medicina com o mundo dos seres comuns, e percebermos que não existem ciências exatas naquilo que diz respeito às nossas emoções, porque cada um vai vivê-las da forma que tem que viver, mas existem estratégias e nós temos que explorá-las e perceber o que é que funciona connosco. É mesmo, é uma questão de treino, sobretudo para a crise, não é? Não é na crise que nós nos vamos lembrar ou treinar, não é? Exatamente. E tentarmos arranjar SOS, estratégias para quando acontecer isto da próxima vez, ou quando acontecer isto, eu vou tentar desta forma, ou vou tentar, esta não funcionou, vou tentar de outra forma. E a vida é assim, Mas vai adorei isso que tu continuando. disseste. É isso, é prevenir, porque vai acontecer. Uhum. Ao longo de 80 anos, nós vamos sofrer tanta coisa na vida, perdas, problemas financeiros,
tanta imprevisibilidade. Nós sabemos que vai acontecer, só não sabemos Uhum. quando. Há muitas coisas que nós podemos, de alguma forma, ir tendo estratégias para, na hora, vão funcionar todas. Não sabemos. É. Mas tentamos. E a probabilidade da maior parte delas funcionar é grande, porque já fomos preparando nas coisas mais pequenas, nas situações mais E é pequenas. engraçado que neste processo de aprendizagem há vários bloqueios que a ansiedade, a própria ansiedade produz. Lá está. A importância da pessoa também ter um seguimento específico com um profissional que vai identificando isso, nomeadamente através da psicoterapia. Forma de nós falarmos, de pensarmos. Se eu disser, por exemplo, eu não consigo, isto é fatalista, ou seja, isto está comprovado a nível científico, da área da psicologia, que se nós dissermos algo, é provável que vamos agir em conformidade. Se eu disser que não consigo fazer uma determinada coisa, eu vou agir em conformidade, então provavelmente eu não vou conseguir. A grande maior parte das vezes que nós dizemos não consigo, se nós pensarmos de forma realista, ok, era possível, então não vamos dizer não consigo, então vamos dizer realmente é difícil, mas vou tentar, por exemplo. E isto é algo que são os nossos diálogos internos que acabam por nos prejudicar, que não é uma verdade, não é uma verdade, nós não podemos dizer que não conseguimos. Na verdade, é uma distorção cognitiva. Estamos a generalizar e a buscar Exatamente, experiências experiências e a passadas, e a mesmo que tomar a seja parte pelo de todo. há muitos anos, exatamente, há muita coisa que nós, vamos condicionando o nosso caminho, então é preciso estarmos atentos aos nossos pensamentos, não é? E não nos estar a condicionar a nossa e sobretudo a nossa evolução, não é, enquanto pessoas aqui Sem dúvida. do treino, aqui da inteligência emocional, etcétera, e ultrapassarmos os nossos problemas. Eu lembrava-me muito de um termo utilizado na ciência que é o sistema de ativação reticular, que é muito falado naquilo que diz respeito à visualização. Eu já cheguei a fazer um episódio sobre isso. Hum, Quando nós visualizamos algo, é a nossa capacidade de imaginarmos o futuro e de uhum, darmos uma direção ao nosso cérebro daquilo que queremos que ele esteja particularmente atento. A uhum. ativação reticular, no fundo, é isso: é se o nosso cérebro tivesse porteiros e nós queremos pensar ou atingir um determinado objetivo, nós estamos a dizer quando é que nós queremos que ele abra a porta a esses sinais que nós vemos exteriores. O exemplo mais comum é a procura de um carro. Eu quero um carro de uma determinada marca e às vezes existe esta percepção de que de repente eu só vejo este carro na rua ou esta Uhum. cor na rua. E isto é o sistema de ativação reticular a funcionar, é este tal porteiro que nós temos na nossa cabeça de começar a abrir a porta de cada vez que vê assuntos relacionados com esse tema que nós queremos ou saber mais, ou adquirir, ou comprar, o que quer que seja. É verdade, Amália. E eu também ia. Isto é uma outra estratégia que ainda não tínhamos falado aqui, que realmente ajuda a aliviar a ansiedade, que é nós planearmos, desenvolvermos um plano, não é? Ou imaginarmos aquele cenário, nós estamos a preparar para o desconhecido, o imprevisto, não é? E isso automaticamente o nosso cérebro acaba por acalmar. Ok, claro que depois temos de ter a noção de que as coisas poderão ocorrer de forma diferente, não é? Mas é esse planeamento saudável que vai aliviar o nosso stress. É importante falar que às vezes há algumas estratégias rápidas que nós usamos e que achamos que vai nos aliviar a ansiedade, mas não vai aliviar a longo prazo. Por exemplo, se eu estou extremamente ansiosa e a primeira coisa que eu faço antes de sequer pensar o porquê, às vezes podemos não saber o porquê, mas antes sequer de pensar, vou logo buscar um chocolate, por exemplo. Eh, ok, vai-me aliviar a ansiedade durante uns segundos, mas vai acabar o chocolate Não resolve a e eu não causa. e vai voltar a ansiedade, porque eu nem sequer fiz a pergunta porque é que será que eu estou ansiosa, não é? Hum, Por isso é que e suprimir as emoções não funciona. suprimir as emoções, portanto, ir buscar algum prazer rápido, às vezes as redes sociais, um jogo, vai-nos anestesiar naquele momento, vai dirigir o foco para outra coisa.
bebidas alcoólicas, outras drogas, substâncias psicoativas, são formas da pessoa anestesiar, adiar o pensamento do problema, receber uma recompensa de outra forma, ou até procrastinar, ou até ir fazer outra coisa qualquer. Exatamente. E essas estratégias não são estratégias sustentáveis, saudáveis, nem eficazes para lidar com a ansiedade. E isto acaba por acontecer muito frequentemente. Se nós fizermos aqui uma análise e levantamento de problemas, mesmo que seja de forma muito rápida, o cérebro vai deixar de vasculhar ali nas preocupações todas, quer do consciente, quer do inconsciente, que eu sei que tu também já falaste sobre isso. Estão lá as coisinhas todas, as preocupações todas, mesmo que nós não estejamos a pensar no momento, o nosso cérebro tem lá tudo arrumado, não é? E há momentos, nomeadamente ao final do dia, quando paramos de fazer o que estamos a fazer, que o cérebro vai começar a vasculhar as coisas do inconsciente. Nós nem estamos a pensar. Eu até estava calmo. Isto é outro aspecto que às vezes ainda dificulta mais a associação de certos sintomas, nomeadamente físicos, à ansiedade, que é em momentos que a pessoa está perfeitamente calma e de repente despoleta uma série de sintomas desconfortáveis. E é importante conhecermos isso, sabermos isso e tentar arranjar estratégias mais eficazes. Sem dúvida. Identificar os gatilhos e evitar a gratificação instantânea. Porque está provado que a gratificação instantânea alivia no momento, não resolve no futuro. A minha psicóloga diz muitas vezes: a ansiedade é viver no futuro. Nós vivemos muito no futuro. E é verdade. E quando nós sentirmos que estamos a viver muito no futuro, nós temos que voltar ao presente. E por isso, voltando às estratégias que falamos inicialmente, elas funcionam porque nos permitem voltar ao presente, seja a respiração, seja o movimento, ou sejam estratégias cognitivo-comportamentais que nos ajudam aqui a ajustar a resposta, que é o espaço, que nós temos total controle. Nós podemos não ter controle sobre o que nos acontece, mas temos sobre a forma como respondemos ao que nos acontece. Então, tudo isto aliado vai certamente ajudar na ansiedade. Pode não curar nos casos intensos, aí precisamos de ajuda profissional, mas nos casos ditos normais, do dia-a-dia, não tenho a mínima dúvida de que vai ajudar. E aqui é explorar o que funciona melhor para nós. Treinar, preparar, mas é treinar, porque vamos acumulando experiência e vamos percebendo aquilo que para nós acaba por funcionar melhor e que é mesmo diferente de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que são muito bem com exercícios de respiração, há outras que são muito mal. Está tudo certo. Então agora, desafio final, Cristina, batalha emocional. Vamos aumentar a granularidade emocional. E o tema, como é a ansiedade, vamos tentar, nos próximos 30 segundos, lembrar-nos de todas as emoções, ou seja, vocabulário emocional, relacionadas com esse tema. Vou tentar, é difícil, Então, vamos começar com... Eu vou começar com a ansiedade, não é? Portanto, ansiedade. Frustração. Inquietação. Irritabilidade. Perturbação. Aqui eu sinto-me perturbado, não perturbação a nível de doença, mas estarmos perturbados. Tristeza. Pode ser. Aflição. Medo. Pânico. Raiva. E concluímos com a tua raiva. Não, estou a brincar. Concluímos com a tua participação neste exercício. Quero agradecer-te mais uma vez por esta bela conversa. Foi um prazer. Acho que falar sobre ansiedade por si só é relaxante, porque sentimos que nós estamos sozinhos no barco e esta sensação de que eu não sou anormal e não estou sozinho no mundo a passar por isto ajuda-nos a relativizar, mas sobretudo a aprender sobre e encontrar estratégias para. Por isso, obrigada. Obrigada eu. É um trabalho fantástico este que estás a fazer. Este realmente acredito que muitas pessoas vão te agradecer por isto, porque realmente é uma necessidade grande. E tu tens feito um trabalho fantástico em dar às pessoas muitas ferramentas para usar no dia a dia, seja as pessoas que já têm ansiedade mais aumentada e para toda a gente que ouça isto, que consiga usar no dia a dia estas estratégias para prevenir vir a ter uma ansiedade mais patológica.
porque ela toca a todos, não é? Ela vai bater-nos à porta de todos várias vezes ao longo Sim. da nossa vida. Obrigada, Cristina. Muito obrigada. Quase que és residente aqui também no podcast. E agora, para quem nos está a ouvir, em primeiro lugar, agradecer a quem nos está a ouvir e quem ficou até ao final desta conversa, pedir que classifiquem o podcast, seja no Spotify, seja na Apple Podcasts, ou subscrever o canal no YouTube. Estamos a gravar em vídeo, aqui neste estúdio, que na verdade é na minha sala e que agora está transformado em estúdio do podcast Bela Questão. Dizer que foi lançado este ano uma plataforma de mecenato, é o DonorBox, e podes ser mecenas do podcast Bela Questão a partir de €1. Se acreditas que a inteligência emocional é um tema importante para Portugal, para ti, para pessoas que tu conheces, contribui, ajuda, porque há um investimento por detrás e porque quanto mais este projeto crescer, a mais pessoas ele chega, e eu acredito que maior a contribuição para a inteligência emocional em Portugal que o podcast Bela Questão pode e que eu acredito que vai trazer. Vou deixar o link, todos os links na verdade, nas notas do programa. A partir do momento em que te tornares mecenas, entras também num grupo especial de WhatsApp em que podes saber com antecedência quem são os próximos convidados e fazer belas questões para esses episódios terem também a tua contribuição e um diálogo cada vez mais enriquecido e diversificado. Quero mais uma vez agradecer a todas as mensagens que recebo, todo o feedback que é dado. Partilha este episódio com as pessoas ansiosas que tu conheces na tua vida e partilha porque é uma forma de lhes mostrares o quão gostas delas e o quão estamos juntos nisto e nesta jornada de crescimento. Ninguém aqui sabe tudo, mas partilhando podemos todos aprender e podemos todos ficar com uma maior maturidade emocional que eu acho que toda a gente precisa. Obrigada, Cristina, mais uma vez. E já sabem, quanto a nós vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Isso é uma bela